A notícia não saiu em site nenhum com estampa de confirmado, não apareceu foto com camisa, não teve avião rastreado. Mas, mesmo assim, o Morumbi parece ter ouvido um barulho diferente nesses últimos dias. Daqueles que começam baixos, como cochicho de bastidor, e quando você percebe já viraram assunto de arquibancada, de grupo de WhatsApp e de esquina de bar. Porque é assim que nasce rumor de contratação no São Paulo. Primeiro vem a faísca, depois a torcida sopra. E a faísca da vez tem nome, sobrenome e um detalhe que mexe com a nossa curiosidade de tricolor, craque do Mirassol. Quando esse rótulo aparece, a cabeça do torcedor já monta um filme inteiro, como se fosse teaser de temporada. E não é qualquer momento, também. O São Paulo vive aquela fase em que qualquer sinal de reforço criativo vira esperança imediata. A gente olha para o calendário, pensa em maratona, pensa em jogos grandes, pensa em elenco precisando de alternativa, e automaticamente começa a desejar um nome que chegue para mudar o tom do time. Aí entra Shailon. Do nada, o nome começa a circular com insistência demais para ser só invenção de rede social. O tipo de conversa que parece ter origem, mesmo que ninguém assuma. E, quando o nome aparece repetido em bocas diferentes, o torcedor já sabe, tem fumaça, e fumaça geralmente aponta algum fogo escondido. Shailon, segundo o que se comenta, é aquele tipo de jogador que agrada porque promete algo que a gente sempre pede: clareza com a bola no pé e coragem para jogar por dentro. O meia que não se esconde, que procura entre linha, que quer receber de costas e já girar, que tenta o passe que quebra a linha em vez do toque burocrático para não errar. E o curioso é que, quando um jogador assim vira destaque num time menor, a sensação é sempre a mesma. Se ele faz isso lá, imagina com camisa pesada e com gente boa do lado. É uma lógica de torcedor, eu sei, mas é justamente essa lógica que alimenta a esperança de janela. O rumor cresce porque faz sentido no papel. O São Paulo, historicamente, sempre foi aquele clube que floresce quando tem cérebro no meio, quando tem alguém capaz de controlar ritmo e acender o ataque no momento certo. E, quando falta esse perfil, a torcida sente como se faltasse oxigênio. Shailon, nesse imaginário, entra como um encaixe tentador. Não é só mais um, é um possível tempero para um elenco que, muitas vezes, precisa de uma faísca diferente para destravar jogos travados. Aquele passe vertical que muda a história de um primeiro tempo amarrado, aquela bola parada que vira gol quando a partida pede detalhe. E o São Paulo ama detalhe. Torcedor tricolor sabe, tem jogo que não se ganha na força, se ganha na inteligência. E aí, quando se fala em Shailon, o pensamento vai direto para isso. Alguém que tenha personalidade para assumir responsabilidade, mesmo sem holofote nacional apontado o tempo todo. Outro ponto que deixa o boato ainda mais crível é a palavra que acompanha o nome dele: Mirassol. Porque, convenhamos, o futebol brasileiro vive de garimpo, e o Mirassol, volta e meia, entrega jogador pronto, competitivo, com fome e sem frescura. Quando um atleta se impõe ali, é porque tem casca. E a torcida do São Paulo tem um radar afetivo para esse tipo de reforço. A gente já viu chegar muita promessa com status, mas também já viu jogador de projeto, de trabalho, virar peça fundamental justamente porque chegou querendo provar. E rumor bom é rumor que combina com o nosso desejo de ver sangue no olho. Shailon carrega essa narrativa, o cara que vem para dar salto, que escolhe o São Paulo como vitrine e como desafio. E desafio aqui não falta. Jogar no tricolor não é só jogar, é aguentar cobrança de gigante, é lidar com um estádio que vibra e que vai junto, mas que também pressiona quando sente falta de atitude. Por isso mesmo, quando o rumor aparece, ele ganha um peso diferente. Não é uma contratação fácil na cabeça do torcedor. A gente já pensa, será que ele tem cabeça para isso? Será que ele vai pedir a bola quando o jogo apertar? Será que vai buscar responsabilidade ou vai se esconder atrás de toque lateral? Só que o rumor não cresceria se não existisse também o lado sedutor, o lado do encaixe tático. Porque, seja qual for o desenho do São Paulo no momento, sempre existe espaço para alguém que flutue e conecte setores. Um meia que possa ser camisa 10 de função, mesmo que não use o número. Se o time joga com duas linhas bem definidas, Shailon pode ser aquele elo que faz o ataque respirar. Se joga com meio mais povoado, ele pode ser o cara do passe final. Se joga com transição, ele pode ser a primeira faísca depois do roubo de bola, quando todo mundo ainda está se recompondo. E aí entra outro ingrediente que alimenta a especulação: versatilidade. Jogador versátil é ouro em elenco que vai encarar sequência, viagem, gramado ruim, jogo quarta e domingo, clássico, mata-mata, pressão. O torcedor pode reclamar de Coringa, mas na prática é justamente o Coringa que salva a temporada. Não é à toa que, nos bastidores do futebol, esse tipo de perfil costuma ser disputado.
Porque não se trata apenas de titular ou reserva. Trata-se de ter opção real quando a partida pede outra leitura. E o São Paulo, em muitos momentos, sente falta dessa troca de leitura sem precisar mudar o mundo. Quando um rumor aponta para alguém como Shailon, o tricolor automaticamente pensa: pode ser o cara para abrir o jogo pelo meio, para dar passe entre zagueiros, para fazer o time ter repertório. Porque repertório é a palavra. Sem repertório, você vira previsível, previsível, você vira alvo. E também tem o lado da bola parada, que sempre volta como assunto no Morumbi. Quantas vezes a gente já não gritou pedindo alguém que bata a falta com convicção, que cruze com intenção, que coloque a bola onde dói? Se o rumor envolve um jogador que possa ajudar nisso, ele ganha mais combustível. Só que rumor não vive só de bola. Rumor vive de bastidor, e bastidor vive de dinheiro, estratégia e timing. É aí que a história fica ainda mais interessante, porque quando o torcedor fala Mirassol, ele também pensa em uma negociação possível, dentro de uma realidade que não exige loucura. O São Paulo já passou por fases em que precisava ser cirúrgico, contratar bem, sem inflar folha, sem pagar fortuna por nome, apostando em quem tem fome e entrega. E Shailon, dentro desse imaginário, parece encaixar como oportunidade de mercado, aquele reforço que não vem com grife, mas vem com utilidade. A especulação também se alimenta da ideia de que o jogador possa olhar para o São Paulo e enxergar um degrau gigante. Porque aqui a vitrine é outra, o peso é outro, a chance de jogar jogo grande é outra. E quando o atleta quer crescer, ele tende a se aproximar desse tipo de projeto. E é aí que o torcedor começa a imaginar as cenas. Shailon chegando, primeiro treino, primeira entrevista, aquele sempre foi um sonho vestir essa camisa, a torcida já abraçando, e, no jogo seguinte, a primeira bola que ele pede no meio, girando, levantando a arquibancada com um passe de ruptura. Só que nem tudo é sonho. Toda especulação carrega disputa. Se o São Paulo está olhando, outros também podem estar. E isso mexe com a ansiedade do torcedor, porque a gente sabe como funciona. Quando o nome começa a valorizar, aparece concorrência, aparece empresário, aparece proposta atravessada. E aí o rumor vira novela. O torcedor começa a ler sinais em qualquer silêncio. Se a diretoria não fala, é porque está avançado. Se nega, é porque quer esconder. Se não comenta, é porque tem algo. É o ciclo clássico da janela, aquele em que a gente se consome por migalhas. No caso de Shailon, a novela teria todos os ingredientes. Um destaque de clube menor, um gigante precisando de peça criativa, uma torcida faminta por novidade e um bastidor que gosta de jogar informação na rua na hora certa, só para medir reação. E o São Paulo mede reação como poucos. Quando um nome pega com a torcida, ele ganha força popular. E força popular, às vezes, pesa. Não é decisão técnica pura, mas a arquibancada influencia o clima do clube, e clima bom também ajuda o jogador a chegar com moral. Só que o torcedor esperto também coloca um pé atrás. Porque craque do Mirassol é uma frase bonita, mas o São Paulo exige constância. Aqui, não basta fazer 3 jogos bons e sumir. Aqui, um jogador é testado em sequência, em crítica, em vaia, em cobrança, em microfone. E constância é o que separa reforço útil de reforço frustrante. Por isso, mesmo empolgado, o tricolor começa a perguntar no íntimo: ele tem pulmão para correr nosso ritmo? Ele aguenta a pressão de jogar com obrigação de vencer? Ele entrega sem bola também, ou só aparece quando a bola cai no pé? Porque o São Paulo, principalmente quando quer retomar grandeza, precisa de jogador que some na marcação, que feche linha, que pressione, que ajude a recuperar. O meia moderno não é mais só talento, é sacrifício. E se Shailon trouxer isso, aí sim o rumor vira sonho com fundamento. Outra coisa que chama atenção nesse tipo de especulação é o timing. Rumor costuma nascer quando existe alguma conversa. E conversa, no futebol, pode ser de muitas formas. Consulta com o empresário, pergunta informal, sondagem, e aí, qual a condição? Como tal contrato? O jogador toparia. É por isso que ninguém confirma e ninguém desmente com firmeza. Porque, às vezes, a negociação nem começou, mas a sondagem existiu. E só a sondagem já vira história. O torcedor, claro, quer pular para o capítulo final, mas o futebol é um livro cheio de páginas rasgadas. E o Mirassol, como clube vendedor, também tem seus interesses. Se o jogador é destaque, o clube quer valor, quer respeito, quer condição. E o São Paulo, por outro lado, quer oportunidade, quer trazer sem comprometer o planejamento, quer encaixar no orçamento, quer amarrar por metas, bônus, parcelas. Isso abre espaço para aquelas fórmulas que o torcedor já conhece: empréstimo com opção, compra parcelada, bônus por metas, porcentagem de vitrine, cláusulas de desempenho.
E quando a torcida escuta qualquer uma dessas palavras no ambiente, pronto, tá rolando. Outro caminho que sempre aparece nos bastidores é troca. Clube grande com elenco maior, clube menor precisando de peças, e a conversa começa a girar em torno de nomes que podem ir e vir. O torcedor odeia esse papo quando mexe em jogador querido, mas adora quando significa encaixe sem gastar. E, no meio disso tudo, tem o fator principal, vontade do jogador. Porque, por mais que exista acordo entre clubes, se o atleta não comprar a ideia, a negociação emperra. E é aí que a torcida começa a imaginar, se Shailon realmente tem ambição, como ele recusaria o São Paulo. Mas futebol também tem detalhes pessoais. Tem família, adaptação, salário, duração de contrato, promessa de minutos. E promessa de minutos é crucial, ninguém quer vir para virar figurante. A especulação só ganha força quando existe percepção de que o São Paulo teria um plano real para ele. Plano real, no nosso caso, seria: você chega para competir, para dar alternativa, para ser opção de jogo por dentro, para elevar nível técnico. Não é discurso de marketing, é discurso que atleta sente na pele, porque ele quer saber onde vai jogar, com quem vai disputar e qual o papel. E aí entra a beleza do rumor, ele permite que o torcedor sonhe com cenários. Shailon sendo aquele jogador que entra no segundo tempo e muda a dinâmica. Shailon iniciando o jogo contra adversário fechado e achando passe que ninguém acha. Shailon virando solução quando o time fica sem criatividade. A torcida já imagina até o grito na arquibancada quando ele pegar a bola entre linhas e arrancar. Porque o Morumbi vibra com jogador ousado. O Morumbi gosta de quem tenta. O Morumbi perdoa erro de quem arrisca mais do que perdoa omissão de quem se esconde. Só que, do outro lado, a pressão também é impiedosa. Se o cara chega com rótulo de craque do Mirassol e demora a se adaptar, o torcedor impaciente começa a cobrar. E cobrar aqui não é leve. É meme, é crítica, é rádio, é rede social, é comparação injusta. Por isso, se a especulação estiver mesmo no caminho de virar algo concreto, o São Paulo precisa trazer Shailon com discurso correto. Sem colocar camisa de Salvador. Sem vender como o cara. Porque contratação inteligente é aquela que chega para somar, e aí, naturalmente, pode virar protagonista. E a torcida, apesar de barulhenta, sabe reconhecer quando o clube faz movimento coerente. A gente não quer só nome, a gente quer sentido. A gente quer reforço que encaixe, que seja útil, que tenha cara de São Paulo, técnico, competitivo, com personalidade. E Shailon, dentro dessa narrativa, parece ter justamente a característica mais valorizada pelo torcedor tricolor, a vontade de jogar futebol. Não só de cumprir tabela. A vontade de participar, de ser opção, de aparecer, de pedir a bola no pé e fazer o time respirar. A especulação, claro, também vira combustível para o nosso lado emocional. Porque quando São Paulo se mexe, a torcida sente que existe projeto. Sente que o clube não está parado. Sente que há uma tentativa de elevar nível, de corrigir carências, de planejar temporada como gigante. E é por isso que Shailon no São Paulo vira conversa que atravessa o dia inteiro. Você acorda e vê alguém falando. Vai almoçar e aparece um comentário. Chega à noite e tem mais alguém perguntando. E, quando chega nesse ponto, o rumor vira parte do ambiente do clube, mesmo sem oficial. O mais louco é como o torcedor começa a interpretar até sinais pequenos. Um story, um like, um comentário de alguém próximo, qualquer coisa vira pista. E isso revela o quanto a torcida está sedenta por novidade, por esperança, por aquela sensação de que o Morumbi vai voltar a viver noites enormes. E, falando em noites enormes, é impossível não imaginar o cenário que o rumor cria. Shailon estreando em jogo grande, acertando um passe que quebra duas linhas, o atacante saindo na cara do gol, a arquibancada explodindo e a torcida gritando como se fosse gol antes do chute. Porque o São Paulo sempre foi isso, futebol que emociona quando a bola encontra inteligência. E a torcida, quando sente que pode ver isso de novo, abraça qualquer possibilidade que pareça real. Shailon virou essa possibilidade. Mas todo rumor também traz medo. Medo de ser só espuma, de ser só nome jogado ao vento, de ser só fumaça para distrair. E a gente já sofreu com isso, né? Já viu muita novela morrer na praia, já viu o tá quase virar esfriou, já viu promessa virar silêncio. Então o torcedor se divide. Tem o lado que já compra a camisa imaginária e o lado que prefere esperar o contrato assinado. Só que, no fundo, os dois lados sentem a mesma coisa, vontade de acreditar. Porque acreditar é parte do ser tricolor, mesmo quando a realidade tenta ser dura. E tem outro ponto que deixa essa história ainda mais saborosa.
Shailon não seria uma contratação midiática, seria uma contratação de futebol. Daquelas que, quando dá certo, a gente olha e diz, foi aí que o São Paulo ficou inteligente. E, quando dá errado, ninguém lembra tanto porque não veio com holofote. Mas o torcedor gosta dessas apostas quando sente que elas têm fundamento. Quando não parecem chute no escuro. E a frase destaque do Mirassol dá essa sensação de fundamento, porque indica que existe desempenho, existe entrega, existe futebol sendo jogado de verdade. O rumor também conversa com o nosso desejo de ver o São Paulo competitivo sem precisar virar refém de contratação milionária. A gente quer ver o clube forte, mas quer ver forte com planejamento, com escolhas certeiras, com elenco equilibrado, com gente que chegue para trabalhar. E, se Shailon vier, a cobrança vai ser grande, mas o acolhimento também. Porque a torcida do São Paulo, quando compra a ideia, empurra junto. A gente canta, a gente vibra, a gente transforma jogador em gigante quando ele responde dentro de campo. A questão é, Shailon responderia? Essa pergunta alimenta a ansiedade. E o rumor continua vivo justamente porque ninguém tem resposta ainda. É um suspense cotidiano, um vai que o torcedor repete como quem faz oração. Enquanto isso, os bastidores seguem do jeito deles. Silêncio estratégico, conversas discretas, números que não vazam, gente que diz não sei de nada sabendo demais. E o torcedor segue do jeito dele, imaginando, discutindo, sonhando e, claro, cobrando movimento. Se for só especulação, que seja uma especulação que ao menos mostre o caminho. O São Paulo precisa de gente que jogue por dentro, que tenha coragem, que dê repertório. E se Shailon está nesse radar, então o clube está olhando para uma necessidade real. Agora, se a história avançar, aí o Morumbi vai sentir. Porque quando o São Paulo acerta um reforço de inteligência, o time muda, o ambiente muda, a arquibancada muda. A torcida muda até o jeito de acreditar. Por enquanto, é rumor, é conversa, é fumaça. Mas uma fumaça teimosa, que não some com facilidade, que aparece de novo quando você pensa que acabou, que volta com força quando o assunto é meia criativo. E o torcedor tricolor, com toda a desconfiança que aprendeu no caminho, ainda assim se permite uma esperança. A de que, dessa vez, a especulação tenha fundamento de bastidor e cheiro de realidade. Porque basta uma coisa para incendiar de verdade, um passo adiante. Uma conversa que vire proposta. Uma proposta que vire acordo. Um acordo que vire assinatura. E assinatura que vire apresentação com sorriso tímido e olhar de quem sabe onde está chegando. Se Shailon realmente for vestir o manto, que ele venha sabendo, aqui é cobrança, mas também é história. Aqui é pressão, mas também é palco. Aqui é luta, mas também é glória. E, quando São Paulo encontra alguém disposto a honrar isso, a torcida transforma rumor em canto. Até lá, fica o suspense no ar, como se o Morumbi estivesse prendendo a respiração. E a gente, tricolor, fazendo o que sempre faz quando sente que algo grande pode acontecer, imaginando o futuro como se ele já estivesse batendo na porta.